Informativo Mundial das Missões. A volta para casa. Na juventude, Alfonso fugiu da Guerra Civil da Libéria, embarcando em um trem para Guiné. Apesar de ter sido criado em uma família adventista, no novo país ele largou os princípios de Deus. Alfonso virou traficante, aplicava golpes e ainda lavava dinheiro. Entretanto, queria sempre mais dinheiro. Em busca de novas oportunidades, ele se mudou para o Senegal e lá também vendeu drogas, enganou as pessoas e lavou dinheiro. Alfonso fez isso ainda em outros 5 países e em cada um deles ganhava muito dinheiro para manter uma vida extravagante. Mas na Indonésia a sua consciência começou a pesar e ele desejou voltar a obedecer aos caminhos de Deus. Então Alfonso largou sua vida de crimes, passou a trabalhar como jardineiro e encontrou uma igreja adventista para frequentar. Os membros dessa congregação o ajudaram como puderam e até restabeleceram o contato dele com seus pais. Alfonso ainda se casou neste período. Entretanto, logo voltou a vender drogas, aplicar golpes e lavar dinheiro. Mas algo estava diferente. Ele se pegava pensando em Deus. E então, certo dia, em uma livraria, encontrou uma Bíblia. A Bíblia estava aberta em Eclesiastes 1:2, que diz: "Tudo é vaidade." Ele percebeu que sua vida era cheia de vaidades. Em 2006, em busca de uma vida mais simples, ele voltou para a Libéria com sua esposa. E lá os dois entregaram o coração a Jesus e foram batizados na Igreja Adventista. Atualmente, Alfonso trabalha como madeireiro e sua esposa vende mantimentos em frente de casa em Buchanan. Alfonso ama compartilhar seu testemunho, mostrando que Deus perdoa a todos, basta aceitar a sua graça. Parte da oferta do trimestre irá ajudar na construção de uma nova escola de ensino fundamental em Buchanan, Libéria. Alfonso e muitas outras famílias desejam enviar seus filhos para essa escola adventista. Por isso, sejamos liberais. Feliz sábado, minha amiga e meu amigo. Que prazer estar contigo outra vez, né? Estamos aqui mais uma vez estudando a lição da escola sabatina e comigo está o nosso irmão Felipe, que já está aqui quase como cadeira cativa, né? Um sábado após o outro. É um prazer, uma satisfação tê-lo aqui conosco para juntos, né, compartilharmos um pouco da palavra do Senhor com os nossos internautas, aqueles que nos assistem, irmãos da fé e amigos. E também quero te convidar, né, para durante esse mês de julho, que é o mês de Julho Jovem, vocês acompanhar as programações que vão ser veiculadas aqui no canal e não perder nenhuma delas. Então, corre lá, se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho das notificações, porque se você não ativar o sininho, também não serviu muita coisa. Então, se inscreve primeiro, depois ativa o sininho das notificações e aí você vai receber no conforto do celular todas as notificações das programações que acontecerão durante o mês de Julho Jovem e dos meses que se seguem. Não é isso, meu Felipe? Com certeza. Aproveita depois de assistir a palestra, a pregação, você dá um like, que a gente precisa de glamour também, entendeu? Verdade. Nós somos aqui democráticos, tá? Se você gostar, deixe o seu like. Se você não gostar, eu já disse e repito, pode deixar o seu dislike, nós não vamos ficar chateados com você. O importante é que você goste. E eu tenho certeza que a palavra do Senhor não vai fazer feio para você. E o versículo? Bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que se inscrevem, que curtem e que compartilham a palavra do Senhor. Muito não bem. se esqueça disso. E também, vamos ter o quê? Dia 1º de agosto, vamos ter a primeira live lá no canal Felipe Silva Oficial 7. Se inscreve lá, Felipe Silva Oficial 7, tudo junto, 7 número, tá bom? Vai ter uma live com um especialista na área de saúde. Mais pra frente vamos divulgar mais informações. Então corre lá, se inscreve, ativa o sininho, que dia 1º de agosto
teremos uma live muito boa e especial que você não pode perder. Eu vou estar com o especialista e a gente vai fazer um bate-bola, podemos assim falar. O tema vai ser bem cativante, os 8 remédios da natureza. Depois você divulga em outra postagem o nome do especialista, é gente da gente, que nós já conhecemos, alguém que entende muito do assunto. Eu vou estar lá com ele falando sobre esse assunto tão importante aqui para todos nós nesse período que ainda estamos atravessando da pandemia, né? Que seria qual é a relevância dos 8 remédios da natureza para no período da pandemia da Covid-19. Isso vai interessar todo mundo, imagino. E uma coisa importante de saber de antemão é que esses remédios estão disponíveis, tá? Gratuitamente. Então pense, momento de dificuldade financeira, momento em que as pessoas estão precisando de remédio, de cura, nós temos o quê? 8 remédios naturais e de Deus e também gratuitos. Né? Interessante que você falou, cumprimentando os nossos internautas e irmãos. Ainda hoje eu recebi alguém, mandou um áudio dizendo, agradecendo pelas lições da Escola Sabatina, dizendo faz tempo que a gente se encontrou, claro que era alguém de mais idade, da nossa igreja, que nos ama e disse que estava com saudade, mas matava um pouco dessa saudade cada sábado ao ouvir o comentário da lição da Escola Sabatina. Isso deixa a gente muito feliz, sabendo que estamos cumprindo a nossa missão. Verdade, muito bem. Bom, então como eu te disse, estamos aqui a terceira semana desse trimestre, né, para estudarmos a lição da Escola Sabatina, que tem como tema Olhando as Pessoas pelos Olhos de Jesus, né? Antes de começarmos, de adentrarmos aqui na recapitulação da lição, eu quero te convidar para fazer 2 coisas, tá? Primeira coisa, se você não pegou sua Bíblia, corre lá e pega. Corre e pega a sua Bíblia, porque ela é o manual de Deus e ela tem coisas importantíssimas para te falar neste dia, tá ok? E a segunda coisa, eu quero te convidar a pedirmos, né, a direção do Espírito Santo para que ele nos conduza ao longo do debate da lição da Escola Sabatina, tá ok? Vamos lá? Feche seus olhos. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de, juntamente com os nossos amigos, ainda que à distância, estudarmos um pouco da Tua Palavra. Amém. Sei que o Senhor tem muito a nos falar e estamos ansiosos e desejosos por ouvir a Tua voz através da Tua Palavra. Amém. Que Teu Espírito ilumine a nossa mente e que possamos aprender e enriquecermos espiritualmente cada vez mais, até que o Senhor volte e complete a obra de perfeição em nossa vida. Amém. Te agradecemos, orando no nome de Jesus. Amém. Então, terceira lição do trimestre, olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, né? E o verso da semana, que está lá no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, versículo 19, diz: E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu quero ler aqui um trecho da lição do sábado à tarde, que diz o seguinte: Jesus é o ganhador de almas por excelência. Ao observarmos sua maneira de trabalhar com elas, aprendemos como levar outros a conhecer a salvação por meio de Cristo. Ao viajarmos com ele pelas ruas movimentadas de Jerusalém, pelas estradas empoeiradas da Judéia e pelas encostas cobertas de relva da Galileia, descobrimos como ele revelou os princípios do reino a pessoas que estavam em busca da salvação. Que passagem linda, meu filho. Com certeza, um comentário extraordinário, mostrando que o mestre testemunhava e cumpria sua missão de quem estivesse de forma natural. Interessante, você falou aqui o tema da lição, olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Quando você falou, eu estava colocando exatamente os óculos aqui, porque a gente, quando passa dos 30, precisa usar óculos, né? A maioria das pessoas. E quando eu coloquei os óculos aqui, aí deu assim uma focada muito melhor, e você falava, eu colocava os óculos e vivia a cena na minha cabeça aqui, né? Quando nós olhamos as pessoas pelos olhos de Jesus, tudo muda de figura. Jesus olhava cada pessoa como um salvo em potencial. Por que um salvo em potencial? Porque não existe predestinação, né? Do ponto de vista do que nós entendemos por essa palavra. A predestinação bíblica é diferente da predestinação como nós entendemos.
A predestinação bíblica é que Deus quer salvar a todos, conforme você vê isso repetido em vários versículos, né? Mas Jesus olhava para cada pessoa com os olhos de salvação, porque via nessa pessoa um candidato ao reino dos céus. E nós, que somos seus seguidores, deveremos também, da mesma forma, olhar como ele olhava também. Existe um livro de um pastor americano que eu recomendo aos nossos irmãos. Quem não tem esse livro, ou quem não leu, por favor, procure. Se alguém quiser ler esse livro e não tem e desejar, vem aqui na nossa igreja, no Centro White, faz um empréstimo, a gente faz uma retirada do livro e você leva para sua casa, tem um prazo para ler. É um livro pequeno, muito gostoso, chamado Como Jesus Tratava as Pessoas. Se você quer um manual, por excelência, de como evangelizar, e imagino que o autor, ao longo dessa lição, vai tocar em alguns pontos que está nesse livro, talvez sem nem citá-lo, mas mostrando exatamente a mesma coisa. Você vai encontrar aqui como Jesus tratava as pessoas. Ele tinha uma abordagem especial para cada pessoa, porque ele olhava para cada um como um candidato ao reino dos céus, como um cidadão do reino dos céus, e não como um condenado ao inferno. Por isso, ele chamou aqueles que estavam ao seu lado e disse o verso que você leu: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E é claro, ele falou essa frase para aquele grupo, né, aquela equipe, aquela pequena empresa que tinha ali no Mar da Galileia, formada por Tiago, João, seu irmão, filho do trovão, e mais os seus amigos, que eram sócios, diz o texto bíblico, né? Pedro e André também eram pescadores, e eram de Betsaída. A cidade de Betsaída, né, significa casa de peixe, bem apropriado, né? Então, se nós formos após Jesus, também seremos pescadores de homens, conforme ele prometeu. Se aprendermos a metodologia de Jesus, que é o ganhador de almas por excelência, nós também faremos a diferença onde quer que estivermos e seremos as suas testemunhas. E uma coisa interessante que nós podemos aqui citar, que nos 4 evangelhos nós verificamos que as pessoas que Jesus mais se relacionavam eram justamente aquelas pessoas que a sociedade considerava como uma escória, né? Eram marginais, eram prostitutas, ladrões, pobres, pessoas endemoniadas, as pessoas com as mais diversas características desfavoráveis a um relacionamento social. Mas eram justamente essas pessoas que necessitavam que Jesus as acolhia, justamente porque elas não se sentiam inseridas naquela sociedade. Muito bom, né? Ele era assim mesmo. E, inclusive, por causa dessa performance dele, ele foi acusado. Em Lucas 15, verso 1 e 2, diz que os escribas e fariseus disseram: Este, com Jesus, recebe pecadores e come com eles. E aí é bem apropriado Jesus, nessa hora, dizer: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Era lá que ele estava. E se você quer seguir as pegadas do Mestre, vá onde está um doente. Jesus está ali. Vá onde está o necessitado. Jesus está ali. Vá onde há carência. Cristo está ali. Não estou falando só de gente pobre, não. Muita gente rica também, cujo vazio da alma é enorme. Fica perto dessa gente e dá uma palavra de esperança e você estará seguindo os passos de Jesus. Muito bem. O domingo fala sobre o segundo toque. E diz o seguinte: existem aproximadamente 25 distintos milagres de cura realizados por Jesus no Novo Testamento. Em mais da metade deles, um parente ou um amigo levou alguém ao Senhor para ser curado. Isso mostra que muitas pessoas nunca irão até Jesus, a menos que alguém que tenha fé as leve. Nossa função é nos tornarmos instrumentos para levar pessoas a Jesus. Que interessante, né? Podemos usar o exemplo aí do rapaz que era paralítico, né? E precisou de 4 amigos ou conhecidos, parentes, que o levasse até Jesus, despegasse a casa e descesse, né, a maca para que ele fosse curado. Se você olhar na minha Bíblia, essa que eu estou aqui na mão mesmo, onde está essa história desse milagre aí, foi na casa de Pedro, lá em Cafarnaum. Se você olhar, eu risquei o subtítulo e coloquei um novo subtítulo. Coloquei assim, ó, a comunidade da maca. O homem não podia sair de casa, era paraplégico. Então, 4 amigos
exercendo fé no poder de Jesus, foram lá e tiraram o homem de casa e levaram até Jesus. E isso aconteceu também na vida do cego, que é o que a lição ilustra aqui, né? Jesus nunca fazia um milagre de 2 vezes, né? Dando o segundo toque. Aqui ele fez isso. E nada que Jesus fez foi desprovido de significado e de influência, desejo de influenciar os seus discípulos e as gerações posteriores de seguidores dele. Por isso, certamente, tem algum objetivo o fato dele ter curado esse cego de 2 vezes. O autor da lição até pergunta aqui, em sua opinião, por que Cristo curou o cego em 2 etapas? Sendo testemunho de Jesus, quais lições dessa história ensina? O autor da lição, o pastor Mark Finley, já trouxe essa pergunta aqui a propósito. Existem alguns motivos. Dentre eles está o seguinte: entre um toque e o outro, ele queria fazer o cego desejar ser curado. Por isso que Jesus perguntava antes de realizar cada milagre: você quer ser curado? Ao instante ele perguntou a Bartimeu: o que você quer que eu faça? Ora, todo cego, principalmente de nascença, que se encontra com alguém que quer restaurar, que quer e pode restaurar sua visão, não quer outra coisa senão ver, né? Mas Jesus fazia despertar no coração das pessoas o mais íntimo desejo de sua alma. Por isso que ele fazia essa pergunta: que quer ser curado? E aí o sujeito expressava, né, o seu desejo. No caso do cego aqui, diz o texto de Marcos 8:22, que os amigos dele trouxeram um cego rogando a Jesus que o tocasse. Os amigos tanto trouxeram, são aqui os 2 verbos, né? Trouxeram, os verbos imperativos, e mais importante desse verso é trazer e rogar. E é o que nós podemos fazer. Pelo conhecimento que nós temos, pela nossa vivência no reino de Deus aqui na terra, por aquilo que Jesus tem feito por nós, por termos te testemunhado o seu amor por nós e nos salvar do mundo do pecado, da lama que é o pecado, nós podemos também trazer outras pessoas e rogar por elas, ser intercessores por elas. Foi exatamente o que esses homens fizeram. E é assim que fazem aqueles que têm sede de ganhar almas. É assim que faz aquele que, quando encontra o remédio para a cura espiritual, não fica para si só. Ele reparte com os outros. Ele traz o outro até Jesus, quem tem a cura, quem tem o remédio, e roga por eles. Não é assim que a gente faz com essa estratégia que a igreja tem de 5 amigos de oração, depois 5 amigos para convidar para vir para a igreja, depois 5 amigos para oferecer a estudo bíblico, que é o mesmo? É uma estratégia. Você traz a Jesus e depois você intercede a Jesus por elas. Porque o seu desejo é justamente que elas se convertam, se tornem, tanto quanto você, um filho de Deus, um candidato ao reino dos céus. Por isso a lição do cego aqui, Damasceno, é por demais importante. Quando Jesus curou, deu o primeiro toque no cego, falou assim: o que você está vendo? Ele disse: eu estou vendo os homens como se fossem árvores andando. Muita gente por aí não tem uma visão da vida como deveria ter. Ela vê as coisas como se fossem árvores andando. Falta alguma coisa. A visão espiritual daqueles que caminham com Jesus e que conhecem a Jesus é diferenciada. Por isso, a gente vai dar o segundo toque, que é exatamente oferecer para elas Jesus por inteiro e elas verem a vida como deve ser vista. Verdade, né? Passando então para a lição de segunda-feira, que tem como título Uma Lição de Aceitação. E aí eu vou destacar aqui o primeiro parágrafo que diz: ao exemplificar para os discípulos o que significava enxergar cada indivíduo de uma nova perspectiva, Jesus ensinou-lhes como ver as pessoas pelos olhos do céu. Sua visão delas era radical. Ele não via o que elas eram, mas o que poderiam se tornar. Em todas as suas interações com as pessoas, Cristo as tratou com dignidade e respeito. Muitas vezes, ele surpreendeu os discípulos pela maneira como tratava os seres humanos. Isso foi verdade, especialmente em sua interação com a mulher samaritana. Então perceba que Jesus ele vai além da forma natural como o ser humano enxerga o outro. A gente, via de regra, enxerga as pessoas pela aparência, né? O que a gente consegue ver é o que a gente enxerga.
né? É o juízo que a gente faz. E o chegar aqui é o juízo que a gente faz da pessoa, né? Mas Jesus ia além. Ele não via um ladrão, ele via um potencial candidato ao reino dos céus. Perfeito. Um resgatado, como fora o ladrão na cruz. Ele não via uma prostituta, ele via uma filha de Deus que por alguma circunstância, algum motivo, calhou naquela condição, mas se tivesse a oportunidade de sair daquela lama, ela não arriscaria perder a oportunidade. Como é que a gente pode enxergar essa lição da civilização, Felipe? Muito boa. Samaria tinha um problema bastante sério. Em 722, Sargão II, que a Bíblia chama de Salmanasé, entrou ali e levou o povo da Samaria para o cativeiro. Na época, Samaria fazia parte do reino do norte, também chamado Israel. Depois de Roboão, filho de Salomão, foi dividido. O reino do sul ficou Judá e meia tribo de Benjamim, e o reino do norte ficaram 10 tribos e meia, formando o reino do norte. Quando os samaritanos foram levados cativos em 722 para o exílio, a tática assíria era uma tática interessante. Eles tiravam as pessoas de sua terra, levavam para outra terra, e tiravam as pessoas daquela outra terra e traziam para cá. Eles queriam confundir a identificação das pessoas. Então, pessoas que vieram da região da Babilônia habitaram o que seria Samaria. E como eles tiveram alguns problemas, o texto bíblico diz que alguns leões estavam matando o povo, aí no entendimento do rei e dos líderes assírios, era porque o povo não sabia adorar o Deus daquela terra. Eles eram politeístas, tinham uma maneira de adorar a cada Deus. Então disseram, vamos pegar alguns dos sacerdotes que eram de lá de Samaria, e nós levamos para a Babilônia, para outras terras, Sefarvaim, Ramate, vamos fazer eles voltarem para lá, e aí eles vão ensinar o povo como é que devem adorar. Só que ao voltar, eles ensinam as mesmas práticas idólatras que já estavam praticando antes, até porque foi construído um templo ali, concorrendo com o templo de Jerusalém, um sacerdócio paralelo, falso. Então misturaram a adoração ao nosso Deus com a adoração de ídolos também. Por esse motivo, no dia de Jesus, 700 anos depois, a Samaria era discriminada. Se um judeu tivesse alguma coisa para fazer na Galileia, se você pegar a sua Bíblia no final, no mapa, você vai perceber que a Judéia está ao sul, no meio está a Samaria e no norte está a Galileia. Se algum judeu tivesse que resolver alguma coisa na Galileia, ele atravessava o Jordão, arrodeava por fora do Rio Jordão, da além do Jordão, exatamente da além do Jordão, e entrava pelo mar, chamado Mar da Galileia, para resolver, porque eles não passavam por dentro da Samaria, porque tinham preconceito com os samaritanos, em função dessa situação de idolatria e outras coisas mais. Mas o texto bíblico aqui de João capítulo 4 diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria. Olha como o Espírito Santo guiou o Lucas ao escrever o livro, guiou João aqui ao escrever seu evangelho, dizendo, era-lhe, não era. Não, a Bíblia não diz, era necessário passar, não, era-lhe. Ou seja, Jesus tinha que passar por Samaria, porque ali havia uma alma a quem ele queria salvar, tornar uma discípula e ela levar o conhecimento da salvação para os outros também. Por isso que era-lhe necessário, não era apenas. Isso está no verso 4. Segundo lugar, no verso 9 diz, a mulher falou, como sendo tu judeu, pede água a mim que sou samaritana. Portanto, revela um preconceito. Havia um problema, o verso 9. No verso, deixa eu ver aqui, 27, diz assim, se admiraram os discípulos porque ele estava falando com uma mulher. Então, note como aflorou aí o preconceito, tanto da parte da mulher ao dizer, como pedes tu água a mim, sendo tu judeu e eu samaritana? Havia um preconceito claro, havia uma barreira, havia um muro de separação. E os discípulos se admiraram dele estar falando com uma mulher. Em primeiro lugar, era uma mulher. Não era comum um homem naquela época falar com uma mulher, mesmo que fosse da sua região. Segundo lugar, era uma mulher samaritana. Em terceiro lugar, era uma mulher samaritana de reputação duvidosa, porque ela vinha buscar água no poço na hora sexta, meio-dia. Isso não é hora de se buscar água. Ela estava sozinha, porque ela não ia com as outras em função de talvez já ter perturbado o marido das outras. Ela mesmo falou, Jesus falou, 5 maridos já tiveste, 3 agora não é teu. Então, havia toda uma carga, mas o texto bíblico diz que Jesus deveria passar por aí. E isso é encantador. Jesus vai em busca da ovelha perdida onde ela está.
Jesus não tem preconceito. Jesus dá oportunidade. Jesus quer salvar. E nós precisamos entender isso. Definitivamente. Então Jesus ele não discrimina ou ele não seleciona pessoas pela vida que ele levou ou que ele leva. Em hipótese alguma. Não há pecado, não há limite para ele alcançar. Não existe. Ele quer alcançar a todos, ele ama a todos. Mesmo que eu e você não gostemos de alguém, e a gente tem nossos motivos, Jesus pode amá-lo e nós não podemos fazer nada a respeito. Portanto, ele ama com tudo que existe nele, com todo o seu ser, e ele quer salvar. Precisamos entender isso. Verdade. Muito bem. Nós terminamos o bloco anterior falando que Jesus não faz discriminação. Né? E eu tenho aqui na mão, por exemplo, aqui, o curso Os Ensinos de Jesus, e o desenho que aparece aqui, o ícone, é como se ele estivesse escrevendo na terra. Me lembrou a experiência de Maria de Magdala, né? Maria Madalena. Quando ele escreveu os pecados daqueles homens, né? E eles, um a um, foram saindo de lá. Se você quiser estudar um pouco mais os ensinos de Jesus, pode telefonar para a gente, entrar em contato conosco, que nós te enviamos também gratuitamente. Material excelente. Essa ilustração de Maria mostra que Jesus também não fazia acepção e queria salvar a todos. Verdade, né? Então, aqui na lição de terça-feira fala: comece onde você está. E a mensagem de Jesus e dos discípulos era clara demais para ser mal compreendida. Comece onde você está. Testemunhe onde Deus o colocou. Em vez de sonhar com melhores oportunidades, comece por aquelas ao seu redor, ao seu alcance. Veja com os olhos divinos as possibilidades mais próximas de você. Às vezes a gente diz: mas eu não posso ir para um outro país, eu não posso ir para um outro continente para pegar a mensagem de Deus. Mas na sua casa tem o seu esposo que ainda não é cristão, tem o seu filho, tem a sua esposa, tem a sua sogra, tem o seu vizinho ao lado, tem o seu colega de trabalho, né? Tem o seu irmão. Então, Jesus disse: comece aonde você está. Certamente onde você está, existem pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. E essas pessoas talvez estejam aguardando só a sua iniciativa. Com certeza, não tenha dúvida. Há um pensamento da escritora e nossa irmã, mensageira do Senhor, Ellen White, que diz assim: o maior campo missionário é a sua casa, é o lar. Esse é o primeiro e maior campo missionário. Agora, por que nós temos dificuldade de começar exatamente no maior, no mais próximo e no primeiro campo missionário? O problema está em nós. Eu espero que a Alexandre Escola Sabatina desse trimestre nos ajude, nos treinando, nos orientando a cada semana, nos fazendo repensar o que nós conhecemos de trabalho missionário, né? Eu espero. Porque, por exemplo, para os discípulos de Jesus serem missionários, eles não precisavam de treinamento. Eles não precisavam de um departamento da igreja só voltado para isso, para incentivar as pessoas. Eles não precisavam de um primeiro sábado do mês ser o sábado missionário. Eles não precisavam de desenvolver estratégia e metodologia para que alguém pudesse pregar o Evangelho. Eles testemunhavam naturalmente. Eles falavam daquilo que Jesus havia feito em sua vida. Agora, se a gente não tem comunhão com Jesus para ir transformar a nossa vida, e se a gente não vive aquilo que o Evangelho propõe, aí não tem como ser testemunha. É por isso que muitas vezes a gente sai e deixa o campo missionário mais próximo, o melhor, e vai para uma outra rua, um outro bairro, ou até uma outra cidade para evangelizar, e deixando o principal, o primeiro campo missionário, que é a nossa casa. Esse é um grande problema. Então, eu imagino e espero que a lição da Escola Sabatina nesse trimestre nos ajude a mudar os nossos conceitos. Por quê que nós não temos feito isso nesse campo missionário tão farto que é a família e que são aqueles mais próximos, como o vizinho que você citou? Porque não temos sido um bom vizinho. Infelizmente. Porque não temos sido pacientes com aqueles que moram conosco na mesma casa. Como é que eu vou testemunhar de Jesus, dizer que ele é amoroso, bondoso,
Se eu digo ser um seguidor dele, um discípulo dele, e sou impaciente e intolerante, né? Não perdoo, não tenho um espírito desarmado, levo tudo na crítica, a língua de quem entra na minha casa para conversar, a minha língua não é convertida, me escuta falando de A, de B, de irmão fulano, de igreja de ciclano, não tem como ser testemunha. Então, o apelo que eu estou fazendo é isso aqui. Ó. Jesus falou, vocês comecem em Jerusalém, logo aqui. Depois vocês vão para Samaria, para toda a Judéia e até os confins da terra. Agora, começa primeiro aqui. Tem um campo missionário a ser feito aqui. E aí os exemplos que ele dá aqui, por exemplo, é que quando Jesus chamou André, a gente pensa que Pedro foi o primeiro. Não, André foi o primeiro discípulo. Né? André já seguia João, por exemplo. E quando Jesus disse... quando João disse a respeito de Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, André olhou e falou, bom, se é ele, eu vou seguir ele. E aí o texto diz que ele chamou o primeiro, está aqui, e ele achou o primeiro, está no texto, o primeiro, a seu irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias. Então essa é a maior lição que nós temos que aprender. Primeiro, nosso irmão. Agora, como testemunhar para o nosso irmão se não estamos vivendo o Evangelho? Esse é um grande problema e nós precisamos resolver isso se quisermos, de fato, ser salvos também. Porque se nós estamos vivendo o Evangelho, não adianta também sair por aí pregando, porque vai ser pior o nosso testemunho. Muita gente fala mal de Jonas, diz que ele é um profeta fugitivo, e de fato ele fugiu, mas Jonas tinha uma virtude impressionante. Sabendo que estava errado, quando ele chegou no navio que estava levando ele lá para Tarsis, entendeu? Ele fez o quê? Desceu para o porão do navio e ainda foi dormir escondidinho no canto. Não queria nem que ninguém nem soubesse que ele era um judeu e muito menos um profeta de Deus. Para não ser uma péssima testemunha. Finalmente ele foi descoberto. Mas tem gente, irmãos, que não abre a boca para testemunhar em sua casa, para falar do amor de Deus, porque não tem moral. Porque não vive o evangelho que diz viver. Porque na igreja é uma coisa, quando está dentro de casa é outra totalmente diferente. E se nós não convencermos aqueles com quem convivemos, não adianta. Não vamos convencer mais ninguém. Verdade. Essa infelizmente, é uma realidade na vida de alguns de nós. E como diz Pedro na sua pregação lá no Pentecoste, precisamos ser convertidos. Convertidos. Né? Aceitar Jesus é um passo, mas a conversão ela é necessária. E essa transformação ela ocorre diariamente pela ação do Espírito Santo. Então, se não temos esse relacionamento diário com Cristo, se Ele não nasce em nossas vidas a cada dia, então não há como testemunharmos de Jesus, nem na nossa casa, tampouco em outros lugares. E aí já entramos na lição da quarta-feira que diz como lidar com pessoas difíceis. Lidar com pessoas difíceis. Como lidar com pessoas difíceis, meu filho? Essa lição talvez fosse a que devesse demorar mais, né? Mas vamos dar para ela ao mesmo tempo que temos falado dos outros também. E certamente eu e você já nos encontramos em situações parecidas quando saímos para testemunhar, quando enfrentamos as pessoas, quando começamos uma conversa. Existe todo tipo de temperamento. Jesus lidou com todos eles. Por isso que ele é o mestre por excelência, né? Porque ele nos trouxe lições aqui de como lidar. Lidou com Nicodemos, orgulhoso, tanto é que foi procurá-lo de noite. Lidou com o próprio Judas, ganancioso, tornou Judas. Jesus, na época que ele vivia, para vocês terem uma ideia, Jesus tinha no seu grupo de discípulos gente que era coletor de imposto, gente difícil de lidar, ninguém entrava na porta da cidade se não pagasse as moedinhas dos impostos, como o próprio Mateus, por exemplo. Jesus lidou com Pedro e com João, chamado filho do trovão. Lidou também com os fariseus, aquele sujeito a quem no capítulo 23 de Mateus ele chama de hipócritas, né? Porque Jesus também não alisava, ele dizia com amor, mas ele dizia o que tinha que ser dito, e nós também precisamos ser verdadeiros, né? Jesus lidou com os saduceus, que não acreditavam em muita coisa que a Bíblia revelava, mas ele teve paciência na hora de falar com cada um deles. Irmãos, isso traz uma lição muito grande para a gente. Precisamos também saber como lidar com gente temperamental. Você pode, ao sair para fazer o seu trabalho missionário, se você tem um dom e sai para bater de porta em porta, entregando literatura ou ministrando estudos bíblicos, você pode lidar com gente que vai lhe receber de forma grosseira. Qual é a sua? Amaldiçoá-lo? Jamais.
né? Sempre não responder o mal, responder o mal com o bem. Esse deve ser feito, e não o mal por mal. Então, à medida que considerar o terreno em que outra pessoa está, ir com o espírito desarmado, pedir desculpas se bateu em hora errada na porta de alguém, apelar para a palavra de Deus e manter-se humilde. Porque não adianta você também falar do mestre da humildade e querer falar com arrogância. Ah, porque a Bíblia diz que você é um ímpio. Isso não resolve, né? Jesus lidou com todo esse tipo de gente, com fariseus, com saduceus. Jesus tinha no grupo deles um homem chamado Simão, um segundo Simão aí, né? Pedro era um, e Simão, o Zelote. Os zelotes eram também chamados de cananitas, porque eles andavam, o termo grego é sicários, né? Vem de sicarion, que é uma adaga, uma faca. Eles andavam com uma faca, né? Parecendo uma adaga na cinta, e quando eles viam um romano ou um traidor dos judeus e achavam que deveria pagar, ele puxava e matava o sujeito. Jesus tinha um discípulo, Simão o Zelote, ou o cananita, dependendo da sua tradução. Mas fez parte do grupo de Jesus porque soube como lidar com essa gente, né? Como lidar com pessoas difíceis. Precisamos aprender. Precisamos aprender como adventistas do sétimo dia, irmãos, a lidar com aqueles irmãos de outras denominações. Às vezes, nós não temos paciência. E eu me incluo nesses também. É preciso um exercício muito grande. Um dia, o pastor e jornalista Michelson Borges, nosso irmão, redator da Casa Publicadora Brasileira, falou uma coisa interessante. Ele falou, olha, eu considero cada testemunho de Jeová que bate à minha porta como um trabalho missionário que vem até mim, como uma oportunidade que vem até mim de falar do amor de Deus. Então nós não vamos ter medo de recebê-los. Tem adventista que nem abre o portão. Abra. Agora tem a literatura, conheça a palavra de Deus para poder dialogar dentro da Bíblia e procure ser o máximo tolerante a fim de deixar a porta aberta para outros diálogos, né? Claro, respeitando os limites daquilo que a palavra de Deus ensina e apelando para o bom senso de entender o que a Bíblia ensina. Então, irmão de outras denominações, precisamos também ser, de certa forma, tolerantes e lidar com esse tipo de gente. Está dentro aqui do bloco de como lidar com pessoas difíceis. Talvez essas pessoas precisem do segundo toque que Jesus deu ao curar o primeiro cego. E cabe a nós levarmos as pessoas. Perfeitamente. Por isso não podemos ser, de qualquer sorte, impacientes, né, e intolerantes com quem quer que seja. Esse é um desafio. Verdade. Muito bem. Lição de quinta-feira, percebendo oportunidades providenciais. Bom, o autor trouxe aqui o texto de Atos, você pode conferir na sua Bíblia, tá? Atos, capítulo 8, versículos 26 a 38. É a passagem onde o Espírito Santo chama Felipe, né? E diz a ele para ir a um determinado local, que lá ele teria uma missão. E a missão dele foi nada mais, nada menos que Eunuco, né? Que tinha ido adorar em Jerusalém. Mas vinha lendo, né, a palavra do Senhor e faltava alguém. Esse alguém era a oportunidade. E Deus, como sempre, não perde a oportunidade e mandou ao seu mensageiro. Felipe, foi o que você fez lá quando encontrou com o Eunuco? O meu xará foi o privilegiado, né, de ser levado para o lugar certo. Antes, porém, deixa eu só fazer menção aqui ao que o autor faz sobre Paulo. Sim. Paulo, irmãos, quando chegou a Troade, ele disse: uma porta se me abriu no Senhor, ou seja, para levá-lo à Macedônia. Paulo até teve sonho também, parecendo com a história de Filipe. Filipe não foi sonho, mas Paulo sonhou que um varão macedônio, e ele conhecia o que era o varão macedônio por causa das vestimentas, que era diferente, né? Disse para ele em sonho: passa à Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, a nossa região precisa também conhecer o Evangelho, as boas novas da salvação, né? E Paulo então viu essa porta aberta e aproveitou. Todos nós precisamos aproveitar as oportunidades missionárias que o Senhor coloca diante de nós. Elas são oportunidades providenciais. Por isso, a mensageira do Senhor diz assim, que nós devemos, ao sair de casa, levar em nossa maleta, em nossa bolsa, além de levar as maquiagens para retocar, as contas para pagar, levar alguns folhetos. Elas dizem assim, os folhetos são oportunidades que Deus nos dá para que a gente tenha contato com as pessoas, né? E eu até digo que nós, adventistas do sétimo dia,
que temos conhecimento da palavra de Deus e muito, olha, um farto material, tanto audiovisual como impresso, não deveríamos andar sem alguma coisa desse tipo para que, em havendo oportunidade, pudéssemos abençoar as pessoas com esse tipo de coisa. Na fila do banco, às vezes as pessoas passam, especialmente agora, tanto tempo na fila, não tem o que ler. Se você distribuir um folheto, talvez quem esteja lá vai ficar até agradecido por ter algo para ler. Se for um livreto, melhor ainda. Agora, distribuir um folheto que tenha conteúdo. Né? Não é a gente sair por aí distribuindo aquele folhetinho pequenininho, quadradinho assim, que não diz nada com nada, metade de um versículo bíblico, não dá explicação, não tem, e aí a gente diz, ei, Jesus te ama, e entrega assim de qualquer jeito. Não, é levar literatura que tenha a mensagem para o tempo que estamos vivendo. Nós deveríamos, irmãos, ter esse material. Se você não tem, dá uma ligadinha para o ancião de sua igreja, para o pastor de sua igreja, para o presidente da associação, sei lá quem for o responsável, fala, a gente tem material para trabalhar. A gente precisa trabalhar. Vai lá atrás, procura o seu líder, entendeu? E ande munido com material de forma que você possa aproveitar as oportunidades providenciais. Eu estou saindo um pouco aqui da teoria da lição e entrando na prática, porque além de eu ser prático, a Bíblia sugere que eu não devo ser apenas ouvinte da palavra, mas praticante. Então eu estou praticando. Futuca a pessoa que está do seu lado aí, o seu líder, o ancião da sua igreja, o diretor missionário, como você queira falar, mas arranja material para que, em havendo oportunidade, você possa espalhar as boas novas. O anjo do Senhor chamou Filipe e disse, vai para o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, onde há um deserto. E Filipe foi. E quando chegou ali, de longe, Filipe viu um homem que era eunuco, ele era da Etiópia, era o tesoureiro da rainha Candace, na época Candace era a rainha dos etíopes, e esse homem já conhecia a palavra de Deus, tanto é que o texto diz que ele viera adorar em Jerusalém. Para alguém adorar em Jerusalém, era preciso conhecer o sistema sacrificial. Então já conhecia a Bíblia. E quando ele voltava, vinha lendo o profeta Isaías. Aí, diz o texto bíblico, o Espírito disse a Filipe, aproxima-te daquele carro. Meu irmão, se tem alguém interessado em falar no seu ouvido, te dar um sonho, cochichar, falar bem alto e dizer, vai para aquela pessoa que está precisando, é o Espírito Santo. É ele que nos move à ação missionária para testemunharmos do amor de Deus. Por isso essa experiência está aqui. Porque tudo que foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Outro dia eu estava fazendo uma sistematização dessa história aqui em Atos capítulo 8 e achei interessante. Veja, para a gente se aprofundar um pouco mais. Posso? Por favor. No verso 26 diz, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, olha, um anjo do Senhor, esse anjo é o Espírito Santo, você vai ver isso mais embaixo, tá? Um anjo do Senhor falou a Filipe, desce de Jerusalém para Gaza. Ele foi lá, eis que é um etíope. Observa as oportunidades missionárias, como é que acontece, ó. Deus é o primeiro que está interessado em salvar. Depois Filipe, eu e você. Você é Filipe também agora, um missionário. Depois o etíope, o mundo lá fora, seu vizinho, seu pai, sua mãe, sua sogra, sua mulher, seu amigo de trabalho, é o etíope. E mais embaixo, estava lendo o etíope o profeta Isaías, a Bíblia. Percebe aqui? Quando você vai para o versículo 29, outra vez se repete a fórmula. Então disse o Espírito Santo, o anjo que você viu lá primeiro, era o Espírito Santo. Disse o Espírito a quem? A Filipe, de novo. Aproxima-te daquele carro e acompanha-o. Correndo Filipe, verso 30. Ouviu-o. Quem é o aí? O etíope. Olha a forma se repetindo. Ouviu-o. Lê o profeta Isaías, de novo. Espírito Santo, o pregador, o ouvinte e a Bíblia. Se você for ler o texto inteiro, vai ver que essa fórmula se repete alternando entre um personagem e outro até chegar no versículo 40. Toda essa história aqui, ela vai mostrando como é que Deus age. Deus, o maior interessado em salvar o mundo. Você e eu, aqueles que somos comissionados a levar essa mensagem. As pessoas sedentas, que estão talvez até lendo a Bíblia, como vinha o eunuco lendo, mas não compreendia. O eunuco perguntou, esse relato aqui de Isaías 53, o profeta fala dele mesmo? É ele o servo sofredor? É ele que ia tomar os pecados das pessoas sobre ele? É ele que era uma raiz de uma terra seca? Ou ele está falando de outro? Aí Filipe aproveitou, subiu no carro, deu-lhe um estudo bíblico, apresentou-lhe Jesus e finalmente o levou às águas batismais.
não perdeu a oportunidade, né? A oportunidade foi aproveitada e uma alma, certamente, pelo menos uma, né? A do eunuco, porque a história não se desenrola a partir daí, mas pelo menos uma, nós temos certeza que foi ganha para o reino dos céus. Então posso dar um adendo aqui? Pode. Pelo menos uma, né? Interessante. A Etiópia é o mesmo reino de Sabá, onde aquela rainha foi visitar Salomão no tempo de seu apogeu, de sua glória. Então, está lembrado da história? Então, a Etiópia já tinha um namoro com o povo de Israel. Desde esse tempo já havia um intercâmbio de informação religiosa. Que a rainha de Sabá foi lá e viu o grande Deus de Salomão que entregou o mundo nas mãos dele. Correto? Correto. Interessante. Quando você estuda a história política do Islã, eu estava revendo esses dias, quando Maomé começou a pregar as pregações dele lá na Arábia, um dos reinos que ele tentou convencer à força para se tornar muçulmano foi justamente a Etiópia. E sabe qual era a religião adotada lá na Etiópia? O cristianismo. Os etíopes eram cristãos quando Maomé tentou pela força convencer aquele reino a tornar-se islâmico. Isso está na história. Interessante, né? Portanto, o eunuco, pelo menos um você falou, né? Pode ter influenciado várias gerações e muita gente dali ser cidadão do reino dos céus. A gente vai se encontrar lá com certeza. Então, por isso, não podemos desperdiçar as oportunidades providenciais que Deus muitas vezes coloca em nossa frente, em nossa vista a cada dia. Seja no trabalho, seja na sua casa, no transporte público, numa fila de banco, no supermercado. Quantas vezes não nos deparamos com pessoas que estão precisando só de um pequeno toquezinho e elas se chegarão ao Deus de Israel. Mas eu quero concluir aqui lendo um texto que diz o seguinte: ao nosso redor, pessoas buscam as coisas da eternidade. Jesus disse de maneira tão apropriada: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. E de fato, quando ele estava falando disso, seara, está falando do mundo. As pessoas que precisam ser salvas são muitas, mas aqueles que aceitam o chamado de Deus para serem seus mensageiros, para serem seus discípulos, seus seguidores, são poucos. E muitas vezes, desses poucos que aceitam, uma boa parte não querem ou não faz a obra como deveria fazer. Então Deus te convida e me convida a aproveitarmos as oportunidades providenciais, olharmos as pessoas com o olhar de Cristo, não menosprezarmos, não julgarmos a condição social, a religião da pessoa, o sexo, nada disso. Para Deus, elas são pessoas, são almas que precisam e que Ele deseja muito salvá-las. Bom, Felipe? Ok, então eu sigo seu pensamento dizendo que ore ao Senhor da Seara para que mande mais ceifeiro. Na verdade seria ore ao Senhor da Seara para que eu me torne um ceifeiro e aqueles ao meu redor também façam isso pela motivação correta. Não é dar estudo bíblico, não é doar sangue, não é fazer campanha para ajudar um velhinho, apenas para tirar selfie e colocar no Instagram, no Facebook ou no canal da igreja. Não. É para cumprir a missão, é fazer isso motivado pela coisa certa, que é dar a mensagem ao mundo, se tornar um pescador de homens, porque quando a gente faz isso, compromete-nos mais ainda com a nossa salvação, nos ajuda a nos salvar a nós mesmos e depois os outros que são o nosso próximo. Muito bem. Então, quero te convidar mais uma vez, tá? Lembrando, outra vez, dia 1º de agosto, tá? Teremos uma live com um especialista na área de saúde. Ainda não vamos divulgar agora, mas mais à frente você terá mais informações, vamos divulgar o nome. E o canal é Felipe Silva Oficial 7. Corre lá, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque dia 1º de agosto você não pode perder essa live. 8 remédios da natureza, gratuitos de Deus para você e muito necessário nesses dias que estamos vivendo. Bom, Felipe, nos despede de coração? Sem dúvida. Oremos todos. Nosso querido Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos pela tua palavra, pela lição da escola sabatina, que nos cativa, né, a mente, a consciência, o conhecimento, a fim de que possamos conhecer mais Jesus Cristo e os seus ensinamentos.
Obrigado pelo incentivo que nos deu essa semana, de como devemos aproveitar as oportunidades e se nos tornarmos pescadores de homens. Sendo assim, te peço a tua bênção para cada um dos nossos irmãos, nossos amigos, nossos internautas, a nossa igreja, a fim de que cumpramos a missão que tu tens para cada um de nós pela motivação correta, que é o amor. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: baterias carregadas. Arnaldo, eu queria ver contigo a possibilidade de tu me ceder o sábado. Eu me tornei adventista e tu sabe que a gente guarda o sábado. Olha, Irivan, não tem como te liberar no sábado. Sábado é o dia que nós mais temos pessoas aqui para atender. Já acabou esse negócio de Antigo Testamento, de sábado. Ninguém usa mais isso, Irivan. Arnaldo, tu sabe que eu tenho 6 anos e meio contigo aqui e eu nunca tirei férias. Existe a possibilidade da gente trocar esse tempo de férias pelas horas do sábado. Por que a gente não faz um acordo aqui e tu não me cede isso? Os dias se passaram e nada havia sido decidido, até que meu patrão me chamou para conversar. Irivan, quero falar com você agora. Aqui está um acordo sobre as suas férias. Quero que você leia e assine. Mas também tem uma coisa, Irivan. Quando eu precisar de você no sábado, você vai ter que vir. E eu não lhe devo mais nada das tuas férias. Não, patrão. Mas não foi esse o nosso acordo. As férias nós trocaríamos pela liberdade do sábado. Se não tem como para você, já pensando nisso, tá aqui a sua carta de demissão. Pode assinar. Mas só R$500? 6 anos e meio, patrão. Você acabou de assinar um documento abrindo mão das suas férias. Eu não lhe devo mais nada. O que posso fazer é os R$500 mais um Fusca. Eu aceitei tudo aquilo, confiando plenamente que Deus haveria de me socorrer. Com o dinheiro recebido, eu paguei algumas contas que devia, fiz uma compra de supermercado e procurei diminuir os problemas que estávamos passando. Eu, minha esposa Ana, que estava grávida, e meus 2 filhos. Eu precisava de um capital para investir no meu próprio negócio. Foi aí que eu dei uma boa arrumada no Fusca e o vendi. Com o dinheiro, eu montei uma pequena lojinha em sociedade com minha tia e iniciei a empresa com 17 baterias. No primeiro mês, não vendi quase nada e eu passava dias e dias sem saber o que fazer. Mas o negócio foi se firmando a ponto de aumentarmos a loja e conseguirmos um capital. Nessa época, o imóvel que nós alugávamos foi colocado à venda pelo proprietário. E por ser seu inquilino, tivemos a preferência para comprá-lo. O ponto era muito bom para o nosso ramo de negócio. E eu não podia perder aquela oportunidade. Depois de juntar o que tínhamos em caixa, um empréstimo bancário, mais 2 empréstimos com parentes e a venda de um carro, ainda nos faltavam R$3.000. Não havia onde conseguir mais dinheiro. Naquele momento, um cliente entrou na loja e parecia estar muito interessado em comprar baterias para revender em sua cidade. Eu o atendi muito bem, como sempre fiz com meus clientes. A conversa avançou no sentido de ele levar uma boa quantidade de baterias e ainda me pagaria à vista. Quando somamos o valor total da compra, deu exatamente R$3.000. Assim que o cliente pagou e foi buscar o carro para levar as baterias, eu me ajoelhei e agradeci ao meu Deus por aquele milagre. Hoje, depois de muitos anos, a Castanhal Bateria é a principal casa de baterias da região. Depois de o adorarmos com nossos dízimos e ofertas e ainda ajudarmos na construção de uma igreja, nós investimos no negócio com sabedoria e sob a orientação divina. Durante toda a minha vida, eu pude ver a mão de Deus guiando meus passos. Nos momentos difíceis, nos quais eu não via nenhuma saída, milagres aconteciam à minha frente. Por isso, eu tenho sido muito abençoado. Louvado seja o Senhor!
provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Feliz Sábado! Sejam bem-vindos à nossa Semana de Oração Jovem. Está iniciando nesse momento e você é o nosso convidado especial. E vamos convidar agora nosso amigo Robson para orar conosco nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, pela oportunidade desse grupo estar aqui, unido, trabalhando na sua obra, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que tudo que será realizado nesse momento, Pai, possa ser absorvido pelos seus filhos, com todo o coração, com todo o amor. Que cada palavra, que cada louvor, que cada mensagem que chega aqui, possa também chegar nos corações dos nossos irmãos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém! Em um mundo onde a sociedade relativiza a maior parte das coisas, escolhas e posições, onde viraliza vários assuntos que são marcantes, mas ao mesmo tempo existe um grito de desprezo e intolerância pelo absoluto. Mas encontramos um Deus que é absoluto, com declarações absolutas, e também um caráter que confirma estas verdades absolutas. Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas cooperam para o bem. Buscai primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, e ele cuidará de vós. Para que todo aquele que nele creia não pereça. Venham a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Em 2020, o tema escolhido para nortear a vida e as ações dos jovens adventistas é Tudo por Ele. Esse tema é baseado em Romanos 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Como líder do Ministério Jovem, quero levar nossa juventude a ter maior comunhão com Cristo, a compreender que tudo devemos ao Senhor e que para Ele são todas as coisas, nossos planos, estilo de vida e, sobretudo, o cumprimento da missão que Ele nos deu. Nos absolutos de um Deus que tudo fez e faz por nós, decidamos hoje ser absolutamente dele e para Ele, tudo por Ele. Jesus é tudo para mim, serei e farei tudo por Ele. Nesse momento, vamos ouvir um louvor especial com Denise. O mundo mergulhou num abismo sem fim e não existem chances de mudar. E quantas vezes eu orei pra ver tudo acabar, que Jesus voltasse logo de uma vez. E nessas eu me esqueci de amar o meu irmão e aos cativos desse mundo estender a minha mão, para que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o Evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. A promessa feita é: virei outra vez. Mas a sua ordem diz que é hora de pregar. São tantos por aí, sem abrigo e sem luz, na escuridão da vida sem Jesus.
pregar, ou posso simplesmente do amor de Deus falar, para que o tempo seja breve, para o fim de toda dor. É preciso pregar o Evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. E esse Evangelho do reino será pregado a toda a nação. Só então virá o fim, nossa eterna redenção, para que o tempo seja breve, para o fim de toda dor. É preciso pregar o Evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. Que seja breve, para o fim de toda dor. É preciso pregar o Evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. Feliz sábado, que alegria estar com você, viu? Nós estamos aí vivendo um período todo especial, que é o julho. Desde o primeiro dia de julho até Jesus voltar, a juventude tem que estar aí comprometida, envolvida. Temos um propósito bem definido, um objetivo bem definido, que é salvar do pecado e guiar no serviço. E você sabe que a gente está vivendo esse período aí, está enjoado já de ouvir falar nisso, né? De coronavírus, Covid-19, pandemia, isolamento, distanciamento, tudo isso aí já saturou. Mas há algumas coisas que eu preciso lembrar você. Primeiro, esse é um período onde ainda mais você e eu podemos nos enfiar aí na internet, nos aplicativos, no WhatsApp, no Instagram e usar esse meio como um meio eficaz para pregar o Evangelho. Então, aonde quer que você esteja, conectado, vai lá, compartilha, convida aí o seu amigo e amiga para estar colado conosco ao longo desse período todo especial de julho, nas programações que está acontecendo aqui da igreja, essa transmissão, chama, não deixa passar a oportunidade. Segundo, é uma oportunidade também para que a gente dedique um pouquinho mais de tempo estudando a Bíblia, buscando ao Senhor, abrindo o nosso coração para Ele, permitindo que Ele nos transforme, para que sejamos ainda mais eficazes na pregação do Evangelho. Nós vamos estudar hoje um tema muito bacana. Vamos abrir a Bíblia, afinal de contas, a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a carta de amor de Deus para mim e para você. Mas antes, eu queria convidar você a fazer uma pequena oração, pedindo ao Senhor que nos ilumine, nos conduza no estudo da sua palavra, que conduza cada um de vocês que está conectados aí, que está ouvindo a palavra de Deus, que vai ler agora, que vai abrir espaço para que o Espírito trabalhe, para que saiamos daqui certos de que entendemos aquilo que Papai do Céu quer falar ao nosso coração, tá bom? Então feche os seus olhos aí, vamos fazer uma breve oração, depois vamos viajar nas páginas da Bíblia com o coração aberto, deixando o Criador falar com poder a cada um de nós. Vamos orar? Feche os olhos. Pai querido, é muito bom estar vivendo um sábado feliz como esse. Estamos começando essa semana toda especial. Queremos viver tudo por Ti e sabemos que não dá para viver tudo por Ti sem primeiro gastarmos tempo entendendo a Tua vontade.
É por isso que nesta manhã, com a tua palavra aberta, nós queremos convocar, queremos chamar o Senhor, clamar por tua presença, para que o Senhor, através deste livro sagrado e santo, fale ao nosso coração, nos dando clareza do teu propósito para a nossa vida. A juventude está conectada, eles estão ansiosos por te ouvir, e com a tua palavra aberta agora em nossas mãos, nós queremos que o Senhor possa falar de forma personalizada a cada um de nós. Abençoa-nos, fica conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Abra aí então a sua Bíblia lá no livro de Gálatas. Vamos às cartas de Paulo. Paulo escrevendo aos Gálatas. O capítulo é o último capítulo aí do livro de Gálatas, capítulo 6. Vamos ler do verso 11 ao verso 17. Paulo está agora terminando a sua carta que ele enviou aos cristãos lá na Galácia, e ele vai fazendo aqui um encerramento muito especial, sintetizando aquilo que ele gostaria que ficasse registrado no coração dos Gálatas, e aí o Espírito Santo preservou, isso ultrapassou o tempo, a época, as épocas, as culturas, e chegou nesta manhã aqui para mim e para você, porque é uma mensagem de Deus, algo muito especial que você e eu nós precisamos ouvir. Gálatas capítulo 6, vamos ler aí a partir do verso 11 até o verso 17. Acompanha a leitura, na minha Bíblia diz assim, ó: vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Verso 14, a essência, é o cerne, diz assim, ó: mas longe está de mim gloriar-se senão na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre vocês e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Bom, Paulo está encerrando a discussão que estava no cerne da igreja da Galácia, lá os Gálatas, e uma questão muito cerimonial, uma questão muito formal acerca daqueles que estavam circuncidados e daqueles que não estavam circuncidados. E Paulo terminando, ele diz, bom, nem estar circuncidado é alguma coisa, nem está se você se circuncidou ou não, isso não faz muito sentido. A essência é outra coisa. Há alguns que estão circuncidados, mas não guardam a lei, diz Paulo. Ou seja, cortaram o prepúcio, mas não cortaram do coração aquilo que deveriam cortar. Alguns, eles não se circuncidaram e também não cortaram do coração aquilo que deveriam cortar. E tem outros, diz Paulo, que não cortaram o prepúcio, não são circuncidados, mas estão com o coração circuncidado. Mas cortaram do coração, cortaram da vida aquilo que deveriam cortar. Bom, a discussão de Paulo, terminando a sua carta aos Gálatas, tem muito que ver com o tema do Ministério Jovem de 2020, com o tema dessa semana, Tudo por Ele, com o tema que Deus quer que você entenda e coloque em seu coração. É muito especial o que Paulo está dizendo. O mundo, ele tem muitas razões para se gloriar. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa rápida sobre as 7 maravilhas do mundo moderno, você vai encontrar uma lista lá de lugares, de monumentos fantásticos. Deixa eu falar eles aqui para você. Primeiro, o Coliseu, lá em Roma, feito no ano 70 depois de Cristo. 50 mil pessoas cabem. Imagina aí, 50 mil pessoas naquela época era gente que só. Chichén Itzá, fica lá no México, é uma cidade que foi considerada o centro da tecnologia e da cultura maia, que data do ano 450 a.C. Tem Machu Picchu, Peru, você já ouviu falar, quem sabe eu estou falando para alguém que já foi lá, inclusive, eu fui no Peru, mas não tive a oportunidade de ir lá em Machu Picchu, mas os amigos que foram, dizem que é muito bacana, muito bonito, vale a pena ir, 2.400 metros, e é um grande monumento da vida dos Incas. Tem mais o 4º monumento aí que está na lista das 7 maravilhas do mundo, o Cristo Redentor. Esse está aqui no Brasil, viu? 38 metros de altura e é o símbolo ali de braços abertos para a cidade do Rio de Janeiro. É o símbolo do cristianismo. A muralha da China, 20 mil quilômetros, pode ser vista inclusive fora do planeta. 6º, Petra, eu já estive em Petra, Jordânia, é uma cidade incrível, toda esculpida na pedra.
E o Taj Mahal, que está lá na Índia, feito em mármore, pedras preciosas. Diz a história que 22 mil homens se envolveram na construção do Taj Mahal. Quanta coisa para se gloriar. Quanta coisa que o mundo tem para se gloriar. Mas Paulo, em essência, está dizendo que eu e você, nós devemos ter uma razão específica pelo qual deve ser a nossa glória e não tem que ver com aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Não tem que ver com circuncidar ou não circuncidar. Não tem que ver com comer ou não comer. Não tem que ver com assistir ou não assistir. Não tem que ver com ver ou não ver. Paulo está dizendo que a essência da nossa glória é outra coisa. Paulo era um essencialista. Paulo não está trabalhando com questões periféricas que às vezes consomem a nossa energia, consomem a nossa atenção, nos desgastam emocionalmente, roubam a nossa energia espiritual. Não. Paulo está indo ao centro, à essência da coisa. Paulo está dizendo, o mundo tem muitas razões para se gloriar. O mundo quer lhe dar muitas razões para você se gloriar. Mas há uma razão pela qual nós devemos nos gloriar. Paulo está falando de algo que é essencial. Paulo está falando de uma vida onde tudo deve ser por ele. É impressionante, é incrível como Paulo é equilibrado quando o assunto é falar sobre um cristianismo genuíno, é falar para jovens que precisam viver uma vida que vai além de um brado, que vai além de um grito, que diz que tudo é por ele, mas uma vida prática, onde cada aspecto é tocado pelo essencial, onde não gastamos energia desnecessária, mudando comportamentos, mas entendemos o que é essencial, entendemos qual deve ser a razão da nossa glória, entendemos qual deve ser o nosso foco. E talvez você fique pensando, mas para Paulo é fácil falar. Não era fácil. Lembre-se que no momento em que Paulo vivia, 3 grandes influências estavam ali paralelamente assediando o coração de cada morador daquele lugar. Lembre-se que nós tínhamos os romanos, que se gloriavam por seu poder militar, por sua organização, por suas legiões, por sua política, pela expansão do império. A gente tinha os gregos com seu intelecto, querendo influenciar e tocar a forma que cada um pensava. E nós temos o judaísmo, tão frio na época de Jesus, tão tradicionalista, no sentido de focar mais no símbolo do que no que de fato o símbolo queria representar. E lá você tem Paulo dizendo, eu não me glorio no poder militar, político e organizacional de Roma. Eu não me orgulho, não é motivo da minha glória a forma de pensar dos gregos, nem muito menos a tradição religiosa dos judeus. Paulo está dizendo, pode parecer loucura para alguns, mas eu me glorio na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a essência da minha glória. E eu não sei se você está entendendo o que Paulo está dizendo. Paulo dá a razão pela qual a cruz de Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Amigo, jovem, irmão, você que está nos assistindo, veja, se pegássemos a Bíblia e colocássemos em um moedor de cana, daqueles que tem na feira, nas bancas lá que vende pastel, do outro lado sairia Cristo. A Bíblia cristocêntrica, de Gênesis a Apocalipse, apresenta um plano de salvação, onde há um Deus que nos ama incondicionalmente, que manda o seu Filho. As etapas estão bem claras. Paulo está dizendo, Cristo, a cruz tem que ser a razão da nossa glória. E por que isso? Paulo diz, porque nela eu posso estar crucificado para o mundo e o mundo para mim. Talvez eu esteja falando para um jovem que ainda tenha tido dificuldades de crucificar o mundo. Tenha dificuldades de abrir mão, de jogar fora, de abandonar alguma coisa que ainda te liga ao mundo. É muito bom falar para pessoas que nós não conhecemos, porque a gente pode abrir o coração e deixar o Espírito usar. Para você não pensar, o recado foi para mim. Veja, o irmão mandou o recado para mim. O pastor está falando para mim. Não é nada disso. É o Espírito que está falando para você. Qual é a razão da sua glória? O que é que o mundo tem lhe oferecido que tem ocupado o centro da sua vida? Que tem ocupado o espaço que deveria ser da cruz de Cristo, do que ele representa e do que ele tem feito por mim e por você. Paulo diz, na cruz de Cristo, eu estou crucificado para mim e para o mundo. Paulo olha para a cruz e a cruz revela 2 fatos importantes. E eu queria convidar você agora, neste momento, a olhar para a cruz, jovem, e a pensar, será que eu estou vivendo uma vida onde tudo é por Ele? Será que eu tenho sido as mãos do Senhor? Será que eu tenho vivido fiel, com os pés na terra e os olhos no céu? Será que eu quero servir? Será que eu estou indo rumo ao porto seguro? Será que todos esses temas
do ano do Ministério Jovem tem sido uma realidade crescente na vida de cada jovem, na vida de cada irmão, na vida de uma igreja que está cansada de viver no mundo que vive e quer se levantar para fazer dessa semana uma semana muito especial, uma semana top, uma semana onde Jesus encontrará corações sensíveis através do testemunho, através da sua vida, através do sermão incalável que você quer dar. Sabe, querido, qual é os dois aspectos que nós podemos ver aqui na declaração do apóstolo Paulo? Paulo está dizendo, quando eu olho para a cruz, eu entendo quem eu sou. Ah, amigo, e nesse assunto aqui, a Bíblia, ela não poupa palavras, a Bíblia não faz nenhuma maquiagem, a Bíblia não doura a pílula, a Bíblia não usa uma máscara, a Bíblia não pega leve. Quando o assunto é falar de quem somos, da nossa natureza, do que o pecado tem feito com nós, conosco, comigo e com você. Quando Paulo olha para a cruz, ele diz, a cruz é a razão da minha glória. E eu quero entender como viver tudo por ele, porque a cruz revela quem eu sou. Ah, queridos, a cruz revela quem você é. Não tem como se aproximar da cruz e se sentir ainda presunçoso, autossuficiente, orgulhoso, egoísta, egocêntrico, narcisista e todo esse negócio ruim aí. Quando nós chegamos perto da cruz, nós entendemos quem nós somos. Ei, eu e você, escuta uma coisa. Eu não sou o pastor Bulhão, mas eu posso dizer para você, escuta uma coisa, chega mais perto. Eu não sou Luiz Gonçalves, mas posso dizer para você, chega mais perto. A cruz revela quem você é. Você não pega Deus desprevenido. Você não surpreende ao Senhor. Paulo diz, a cruz é a razão da minha glória. O mundo está me dando muitas ofertas, muitas propostas. O mundo está dizendo, bom, eu posso, para me gloriar, eu preciso estar bem colocado profissionalmente, preciso ter isso, eu preciso fazer isso. Mas a Bíblia não trata com o ter, com o fazer. A Bíblia trata com a essência, com o ser. E Paulo diz, é só na cruz de Cristo que eu entendo como viver tudo por Ele. É só me aproximando da cruz de Cristo que eu entendo quem eu sou. E o que eu preciso mudar. Ou o que eu preciso entregar. Querido amigo, querido irmão, eu não sei, querido jovem, do que você tem se gloriado, mas pense comigo. A Bíblia revela que todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer. O próprio apóstolo Paulo diz, e de todos eu sou o mais pecador. Eu não acho que Paulo estava usando uma retórica vazia. Não acho que Paulo estava querendo usar de falsa modéstia. Paulo estava de fato falando aquilo que estava no seu coração, o seu sentimento. Ele se considerava um pecador. Todos nós pecamos. Nesse aspecto, nós somos iguais. Veja, o meu tamanho é diferente do seu. Você gosta de comer coisas diferentes da minha. Você mora em lugar da cidade diferente de onde eu moro. Você anda de carro, eu ando de ônibus. Nós somos diferentes em muitos aspectos. A sua família é diferente da minha. Talvez você goste mais de tomar o café da manhã do que a janta. Eu prefiro mais o café da manhã, mas talvez alguém priorize a janta do que o café da manhã. Talvez você não goste de suco de mangaba, eu adoro suco de mangaba. Talvez você prefira a farinha do Maranhão ou a farinha da Bahia, eu não sei. Nós somos diferentes nesse aspecto, mas há um aspecto que nos torna semelhantes. É que todos nós somos pecadores, todos. Não importa se é pequeno ou grande, a essência do pecado é a mesma. É isso que Paulo está dizendo. Ei, jovem, ei, amigo da Chácara Perseverança. Ei, irmão, ei, irmã, se você quer viver tudo por Ele, se você quer fazer dessa semana um divisor de águas, se você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor para alcançar outros, nós precisamos ir à cruz de Cristo e fazer dela a razão da nossa glória. Por quê? Porque ela revela quem nós somos. Porque ela abre os nossos olhos para a nossa realidade. Pecadores. Ei, pastor, que isso? Então quer dizer que eu me conectei para ouvir o Senhor dizer que eu sou um pecador. Novidade, conta uma novidade aí. Mas tem muita gente que está rejeitando a sua condição, que fica maquiando, que fica dourando a pílula, que fica pintando o quadro em cores que não são realistas. E aí quando Jesus chega e oferece o remédio, a pessoa do outro lado diz, não, eu não preciso, não, eu passo, não, é para o irmão da igreja, não, é para o jovem, meu amigo que está na sexta-feira indo às aulas, não, é para aquele amigo meu lá que vive uma vida promíscua, que gosta de tomar uma cachaça, não, é para aquele lá que está namorando de jeito que não, mas nunca é para mim. Sabe aquela história de um amigo meu? Quando a gente quer sempre fazer uma pergunta constrangedora e que às vezes tem que ver com a nossa vida, a gente diz, escuta, tem um amigo meu. E quando Jesus se apresenta com um remédio para resolver o nosso problema, nós costumamos dizer, ah, não, Jesus é para um amigo meu.
Não é, somos iguais. E aqui eu não falo para você como alguém que está num patamar espiritual elevado. Não, estamos todos no chão da fábrica. Somos todos iguais. A essência do pecado é a mesma. É a ideia absurda de que viver longe do Senhor nos fará felizes. É a ideia absurda de que tomar o que nos pertence, a herança que o Pai quer nos dar, ir para uma terra distante, e falaremos sobre isso amanhã, domingo. Fique conectado. Isso nos trará felicidade. Isso é um absurdo. Veja, Paulo está dizendo, a cruz de Cristo é a razão da minha glória, porque quando eu me aproximo da cruz eu enxergo quem eu sou. Mas não se desespere se porventura eu estou falando para algum jovem que na privacidade dessa quarentena tem feito o que não deveria. Para algum jovem que tem usado algo que não deveria usar. Que está comendo algo que não deveria comer, que está vendo algo que não deveria ver. Que está administrando mal o tempo. Que as suas relações estão degringolando, indo ladeira abaixo. Que as pequenas concessões que você tem feito no que diz respeito aos princípios está corrompendo a sua cosmovisão do mundo. Que você, quem sabe, está começando a achar normal algumas coisas que não podem ser normais. Quem sabe o bom humor tem roubado de você a seriedade com a qual a vida cristã deve ser levada. Mas sabe, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a segunda razão pela qual a cruz de Cristo é a glória de Paulo, ele está dizendo, ei jovem, quando eu chego na cruz eu penso, sou miserável, sou um pecador, como eu pude fazer isso, dizer isso, comer isso, ver isso? Mas quando ele olha para a cruz tem um segundo aspecto, tem um segundo lado da moeda. Ele diz, se na cruz eu me enxergo, eu me encontro como sendo quem eu sou, na cruz eu encontro Cristo, eu encontro quem Deus é. Eu vejo o seu amor incondicional, a sua entrega voluntária. É por isso que diante disso Paulo está dizendo assim, ó, ei, não há outro produto, não há outro resultado para aqueles que se aproximam da cruz e faz dela a razão da sua glória, como Paulo fez, do que entender que nós somos pecadores, mas Cristo é o grande Salvador. E que por isso Paulo diz, eu quero viver crucificado para o mundo e o mundo para mim. Eu quero viver tudo por Ele. Não vai haver reservas, não vai haver portas fechadas, gavetas trancadas, pecados acariciados. Você não precisa ser um super-homem, a Mulher Maravilha. Não estamos exigindo de você, jovem, uma postura infalível, alguém perfeito. Não, isso é loucura. Mas nós queremos desafiar você, ao longo dessa semana, a ser, além de tudo, um propagador da verdade de que, ao olharmos para a cruz, a colocarmos a cruz de Cristo no centro da nossa vida, vamos entender quem nós somos, aonde estamos, vamos entender quem Deus é, e o que Ele quer fazer por nós e aonde Ele quer nos levar. Eu sei que você não está satisfeito com essa vida medíocre, com essa vida espiritual falida, com esse estudo da Bíblia só para praticar um item, mas que você está ansioso, com o coração aquecido e com o desejo de viver uma vida espiritual mais profunda, que te sustente diante das tempestades da vida, que te ajude a se manter de pé, e quando vir um vendaval, as ondas, a casa permanecerá intacta, porque foi construída sobre um alicerce seguro, e esse alicerce é a compreensão que a cruz de Cristo nos traz. Eu quero concluir, e para o final, e Paulo continua dizendo, que o resultado de tudo isso, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Em outras palavras, Paulo está dizendo, nem comer carne de porco é alguma coisa, e não comer, nem comer ou não comer é alguma coisa. Que isso, pastor? Ir à igreja não é alguma coisa, nem ir à igreja é alguma coisa. Que isso, pastor? Usar uma roupa decente não é uma coisa, nem não usar a roupa decente também não é coisa alguma. Que isso, pastor? Paulo está tratando do que é essencial. Paulo está dizendo, essas questões são periféricas. São importantes, mas são periféricas. É só você olhar para a igreja na Galácia, para a sua formalidade, para a sua compreensão equivocada de Cristo e da justificação pela fé. É só você olhar para o judaísmo nos dias de Paulo, nos dias de Cristo, tão focados no símbolo que perderam de vista o que de fato ele significava. Então não adianta devolver o dízimo do cominho, do coentro, de hortaliças tão pequenas, enquanto o coração estava longe. Não adianta fazer mais de 600 pequenas leis para proteger o sábado, mas a essência do que o sábado trazia se ter se perdido.
É por isso que Paulo está dizendo, quando nos aproximamos de Cristo, da cruz de Cristo, ele nos faz uma oferta. E a oferta e a sua proposta, ele diz aqui no verso 15, nem circuncisão, nem incircuncisão, mas o ser nova criatura. Só dá para viver tudo por ele quando nós nos tornamos novas criaturas. Isso só é possível quando nós nos colocamos sob a influência da cruz de Cristo, quando entendemos o que ela significa. E ele diz, queridos, se a juventude da Chácara Perseverança, se os irmãos da Chácara Perseverança entender isso e andar em conformidade com esta regra essencial de que os detalhes são periféricos, mas a essência é a cruz de Cristo e a glória que temos que ter em relação a isso. Ele diz, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Que bom falar para o Israel de Deus nesta manhã. Que bom saber que você está com o seu coração aberto para fazer da cruz de Cristo o centro da sua vida. Ellen White disse que far-nos-ia bem passar 1 hora refletindo sobre a vida de Jesus. Deixe que a imaginação, diz ela, se apodere de cada cena, especialmente as cenas finais, especialmente a cruz, onde Deus revela quem nós somos, mas revela quem Ele é também. Onde Deus revela o que o homem pode fazer e quão ruim podemos ser, mas o que Deus pode fazer. E a esperança que cada um de nós temos que ter. Eu não sei no que você tem se gloriado, eu não sei o que o mundo tem lhe oferecido, eu não sei quais são as luzes que Satanás tem acendido para roubar de você a atenção do essencial. Eu não sei se eu estou falando para um jovem que está vivendo uma vida formal, uma vida focada na religiosidade, uma vida com a Bíblia debaixo do braço, indo à igreja, quando íamos à igreja, né? Mas assistindo a live às quartas, ao sábado indo à igreja, que é presencial, com todos os cuidados, mas que está com o coração longe de Cristo. Eu não sei se essa tem sido a sua realidade, ou se você rompeu mesmo com o Senhor, fugiu para longe dele. O Senhor está chamando você nesta manhã a refazer a sua aliança com Ele. Sabe, nós precisamos focar no que é essencial. E a essência é a glória de Cristo. É colocarmos ela como centro da nossa vida. Eu queria concluir fazendo um apelo, um desafio, para que a partir de hoje, nada nesse mundo fosse mais importante para você do que pensar no que Cristo fez por você lá na cruz. O que é que o mundo tem para te oferecer que é melhor do que aquilo que Cristo está te oferecendo? Deixa eu contar uma pequena história. Uma história que um amigo meu, um colega nosso, nos contou. Ele viajou e quando ele voltou, ele viu que o jardim estava seco e ele queria ganhar um ponto com a esposa. A gente faz isso de vez em quando, né? Quer ganhar um ponto com a esposa, um ponto com o esposo. Eu, por exemplo, sábado foi o aniversário da minha esposa e eu falei, rapaz, vou ganhar um ponto com ela. Eu falei, amor, deixa que eu vou cozinhar. Eu falei isso numa live pra galera, e sábado passado, né? E não esse sábado agora. E a galera falou, ei, pastor, quero ver se vai cozinhar mesmo, quero ver o que vai sair e tal. E quando eu coloquei a foto lá do que fiz, alguém falou, ei, pastor, me dá o nome desse restaurante aí que eu quero pedir também. Foi nada disso, foi eu que fiz. Eu falei para minha esposa, eu vou cozinhar para você hoje. E aí comprei um pedaço de salmão, lá em casa a gente ainda come peixe. E aí comprei um pedaço de salmão, fiz salmão com molho de alcaparras. Olha aí, coisa chique, né? Bom, tal. Caprichei, peguei a receita lá na internet, liguei para meio mundo de gente. Ei, me ajuda aqui, como é que corta esse negócio? Como é que faz isso aqui? E foi ali, e o negócio saiu, e ficou bom, viu? Foi porque eu fiz, não, mas ficou bom. Ganhando um ponto com a esposa, é claro, demonstração de carinho, de aceitação, de importância. E o meu colega chegou de férias, o jardim estava seco, ele falou, eu sei que a minha esposa gosta dessas plantas aqui, é agora que eu vou ganhar um ponto com ela. Desfez as malas, guardou as coisas, foi para o jardim, começou a cuidar do jardim, arrancando as folhas secas. Quando a gente fica muito tempo sem regar a planta, não fica algumas folhas secas, e ele está lá arrancando a folha seca, e a filha dele se aproxima. Ele é pastor, e a filha dele se aproxima, olha para ele olha para ela, e ela dá um grito, ei mãe, o papai está matando o jardim. Como assim, filha? Papai não está matando o jardim, papai está cuidando do jardim. E ela disse, não, o papai está matando o jardim, porque quando a mamãe quer cuidar do jardim, ela rega a raiz, ela não arranca as folhas. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja passando por uma vida de lutas, porque tem gastado energia com aquilo que não é essencial, tem arrancado folhas, tem tentado e tem lutado vencer hábitos, e luta, e depois cai de novo na mesma coisa, e se sente fracassado, e levanta todo machucado.
Talvez você esteja cometendo um equívoco, não tem feito da cruz de Cristo a essência. Essa é a essência. A mudança começa de dentro para fora. Vamos regar a raiz, e Deus está chamando você, jovem, você, irmão, você, amigo, para fazer da cruz de Cristo o centro, a essência, a razão da sua glória. Para entender quem nós somos, mas muito mais para entender quem Deus é. Para sermos uma nova criatura. E Paulo diz para a igreja da Galácia, os Gálatas: ei, para com esse negócio de circuncidar, de não circuncidar, de comer, de não comer, de usar, de arrancar folhas secas. Ei, bora trabalhar aqui com a essência. E a essência é: Cristo está dentro do seu coração? Porque se Cristo não estiver dentro do seu coração, as vindas e as idas à igreja, o que fazemos pode ser um tiro saindo pela culatra. Pode ser uma religiosidade fria que de fato nos afaste do que é essencial. Mas se Cristo estiver sendo o centro, se a sua cruz, se o seu amor, é só uma questão de tempo para que aquilo que precisa ser ajustado possa ser ajustado. Eu queria fazer um apelo. O desafio hoje é para você dizer: Senhor, chega de arrancar folhas secas. Eu quero regar a raiz. Chega de achar que eu vou encontrar sentido em uma faculdade concluída, em um namoro, em um casamento, no filho, na família. Essas coisas fazem parte, mas não é o essencial. Chega de achar que o que eu preciso para ser feliz é um carro, é um bom salário, é uma conquista do ponto de vista relacional, financeiro, sei lá qual. O que você precisa é fazer de Cristo e do plano que Ele tem para a sua vida o centro. Eu queria que você tomasse a sua decisão. Vai aí agora. Coloca aí a sua decisão. Hashtag molhando a raiz. Hashtag raiz molhada. Hashtag coração aberto. Hashtag fala Senhor. Hashtag restaura. Hashtag nova criatura. Hashtag essencial. Coloca alguma coisa aí. Manifesta, materializa a decisão que você está tomando ao lado de Jesus. E se prepara. Porque o que Ele quer fazer em você e através de você será extraordinário. Sabe, nesse momento, vamos ouvir uma música especial. A música é Tudo por Ele. É a música que tem tocado o nosso coração desde o início do ano. E que música! Que música especial! Deus inspirou a Raíssa, quem compôs, quem tocou. Porque essa música, ela fala muito ao nosso coração. É isso que Paulo está dizendo. É hora de se levantar e gritar: é tudo por Ele. Cada aspecto. Então, estou crucificado para o mundo. A cruz é a razão da minha glória. E o mundo para mim, eu sou uma nova criatura. E eu estou focado no que é essencial. Escute esse hino especial, cante, abra o seu coração. Feche os olhos, aponte para cima e diga: é tudo por Ele. E logo depois eu quero orar a Deus agradecido por sua decisão. Os céus proclamam as obras do Eterno. Galáxias cantam de sua imensidão. E uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, o esplendor, o invisível faz nascer. E uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos. É tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre. É tudo por Ele, tudo por Ele. Em oração e na palavra seguiremos. Em um
reino seja em nós e nossa vida só por Ele. Viu que música especial? Que emocionante saber que esse Deus que criou tudo está nos dando o privilégio e a oportunidade de ver uma vida de entrega completa a Ele. Que bom que você tomou a sua decisão. Sabe, a semana está apenas começando. Se Deus falou hoje ao seu coração, imagina que Ele não vai falar ao longo de toda a semana. Então convida seu amigo, lá sua amiga, que precisa ouvir que Deus a ama, que é um propósito do Senhor para ele, para ela. Vem se conectar com a gente, chama geral aí. Deus seja louvado por sua decisão. Eu quero orar agradecido ao Senhor pela decisão que você tomou, pedindo que seja uma decisão sólida, que se mantenha até que Ele volte para te buscar. Feche os seus olhos, vamos falar mais uma vez com Ele. Pai querido, queremos louvar o Teu nome por esta manhã tão especial, por Tua palavra, que é a bússola que aponta o caminho. Queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sabe, Senhor, talvez muitos dos que se conectaram conosco nesta manhã estavam colocando no coração o eu, o egoísmo, o orgulho, mas queremos Te louvar porque nesta manhã tivemos a oportunidade de ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Para vivermos uma vida onde tudo é por Ele, nós precisamos estarmos crucificados para o mundo e o mundo para nós, e só podemos fazer isso quando fazemos da Sua cruz, quando fazemos do Seu amor por nós a razão da nossa glória. Se tem alguém aqui que se gloriou por qualquer outra coisa, pelo talento, pela influência, pelo que conquistou até aqui, queremos que o Senhor entre no coração dele, dela, que o Senhor trabalhe para que a partir de agora a cruz de Cristo seja a razão da sua glória. Ela possa ser uma nova criatura, ele possa ser uma nova criatura, e a juventude, toda a igreja aqui na Chácara Perseverança e aqueles que vão nos ouvir depois possam se levantar e, como acabamos de cantar, possa colocar a mão para o céu e dizer: é tudo por Ele, a minha vida pertence a Ele, quem eu sou, tudo que tenho é dele, para que o Senhor volte logo e possa nos levar para viver a eternidade ao Teu lado. Oramos pedindo todas essas bênçãos, agradecidos porque oramos em nome de Jesus. Amém.